10 garotos, o Jetson, o Vitor, o Samuel, o Christian, o Bernardo, o Riquelmo, o Pablo, o Átila, o Arthur e o Jorge. Foram 10 sonhos interrompidos. O sonho de dar uma casa para a mãe, o sonho de jogar com um ídolo, o de se tornar um exemplo para a sua comunidade. Nós conversamos com parentes e amigos dos garotos que perderam a vida no centro de treinamento do Flamengo. Veja na reportagem de Marcos Uchoa. Quando essa garotada do Flamengo entrava em campo, a torcida gostava. O clube tem tradição de formar bons jogadores, de ter bons times. Até porque é um imã para atrair talentos de todo o Brasil. Mas o que é a dor de perder 10 jovens promessas? Quase um time inteiro. Como o hino do clube diz, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. E a falta que esses meninos vão fazer? Tava na cara, porque dava para ver já na cara de Christian que ele era o típico boa gente. Dos 10 garotos que morreram, ele era o que estava mais próximo do sucesso, de uma carreira como profissional, pois era o único deles que já jogava por uma seleção brasileira. Estar perto de Tite, da Marta, um privilégio para um goleiro. Goleiro? Goleirão. Desses que fecham o gol até em pênaltis. Tão jovem, ainda com 15 anos, mas já com tanta estrada. Veja nesse tweet postado no dia 31 de janeiro. As duas fotos com o pai, em 2009 e 2019. E dizia: todo sacrifício será recompensado. Christian era mesmo diferente. Alguém capaz de dar conselhos para ele mesmo, de se comunicar com o futuro. Christian do futuro. Como nesse vídeo que ele gravou. Tenha juízo, não perca a essência que você tem, que é a humildade. Nessa mesma quadra do Madureira se pode ver um extintor de incêndio. Desses objetos que a gente normalmente nem repara, até que se para pensar como são importantes. Um grupo de jogadores, de meninos, se entrelaça como numa rede. Viram laços quase de família. E alguns eram nota 10, literalmente. Bernardo tinha 14 anos. Desde agosto do ano passado estava no Flamengo. Também era goleiro e levava muito a sério a carreira. No fim de semana passada, voltou para casa em Indaial, Santa Catarina, e fazia o dever de casa, treinando na folga. O preparador de goleiros que o ajudava tinha orgulho do jogador e do aluno. Bernardo era muito determinado. No último ano, agora no Flamengo, ele está contando para mim, ele foi o aluno exemplar do Flamengo. Ele recebeu até uma camisa do Flamengo pela conquista dele, ter sido de boas notas, bom comportamento. Então, assim, por isso tu já tem ideia como é que era o Bernardo. Numa dessas cruéis coincidências, Bernardo tinha como um momento especial da vida dele uma foto com Danilo, goleiro da Chapecoense, que, como ele, também morreu de maneira trágica. Parentes dos meninos que morreram vieram para o Rio de Janeiro. Hospedados nesse hotel, eles esperavam notícias sobre o que fazer. Imaginar que eles estejam no céu era o que restava. Terrível como é a perda das vidas, o fim de sonhos e carreiras que ainda estavam desabrochando, a morte desses garotos tem também uma outra dimensão. Isso porque, para a maioria das famílias, o futuro deles era também o futuro delas. A perspectiva dos ótimos salários do futebol era a esperança de mudança de vida de todos. Até isso se perdeu. Jorginho tinha 15 anos, jogava e mandava, não à toa, era capitão do time. Um líder que não economizava esforço e que queria economizar, assim que possível, para ajudar as pessoas que ele amava. Ele sempre dizia que ele queria dar um futuro melhor para a família dele, né? E a gente conversava muito, sabe? E ele sempre foi muito aguerrido. Átila era mais que aguerrido, era um matador, um artilheiro nato. Com 14 anos apenas, quando chegou no Rio para ser testado, foi logo aprovado. O pai esteve sempre presente na carreira dele, até que o menino saiu de casa para jogar no Flamengo. Domingo ele estava aqui de férias. Domingo eu estava em Aracaju embarcando ele. E aí eu falei: Átila, se você quiser ir, beleza, cara. Se você não quiser ir, pode ficar. Fica de boa aqui. Ele apanha tudo que eu quero. Então, isso é tudo que você quer, cara. Eu vou apoiar, pode ficar tranquilo, como sempre eu apoiei. Pablo era um galalau, zagueiro que impunha respeito, tinha tamanho e talento, uma boa combinação
para a posição. Puxou ao pai, que também é forte. Mas carregar o caixão de um filho requer um outro tipo de força. E como deve ser difícil. Pablo vinha de uma família de zagueiros. O Erley, do Vasco, era primo dele, que o defendia, o protegia. Era um menino, já que sabia o que queria, né? Muito dedicado, então deixa um legado importante para a nossa família. Né? Eu cresci dentro de uma concentração, meu irmão cresceu dentro de uma concentração e a gente tinha o sonho de ver ele também conseguir o objetivo, então... Riquelmo era o mais velho do grupo, já tinha 16 anos. Jogava no meio de campo, mas era bem versátil e às vezes também podia jogar de zagueiro. O nome dele era inspirado no craque argentino Riquelme, mas entre os amigos do Flamengo tinha o apelido de Bolívia. Mas a altitude que ele almejava não era do país, mas a de chegar ao mundo estratosférico de Neymar, de Gabigol. Vitor estava mais próximo de um Neymar e de um Gabigol pela posição, pela vocação de fazer gols. Aos 15 anos, ele só tinha 6 meses no Flamengo, mas estava se firmando como um atacante de muita qualidade. Ele sabia que tinha um caminho a ser traçado ainda. Ele era muito pé no chão e a todo momento pensava lá na frente, né? Mas sempre com o pé no chão. O rubro do fogo e o negro do breu da noite, da primeira imagem daquele incêndio fatal, deixaram 10 famílias sem chão. A morte brutal desses garotos causa uma dor inimaginável para os parentes e amigos. Mas para uma categoria especial, tudo é ainda pior, para as mães. Jedinho, o diminutivo, já era carinhoso, protetor. Um menino que tinha chegado apenas 2 dias antes ao Rio para se incorporar ao Flamengo. É como se tivesse aos 14 anos viajado para morrer. Esse menino valente, que não mediu nenhum esforço para conquistar o desejo da vida dele, os sonhos que ele tinha. Arthur era um zagueiro de futebol clássico, técnico, não se afobava com a bola. Arthur teria comemorado nesse sábado seus 15 anos de vida. Em vez de uma festa, a família e os amigos o enterraram. Tantas mães lutando hoje em dia com quanta coisa aí na vida. Droga, por outro lado, né, da vida. E eu lutei com meu filho para realizar um sonho para ele. A história de Samuel, de certa forma, é parecida com a de muitos e muitos jovens brasileiros que buscam no futebol um futuro melhor. E ao chegarmos, uma homenagem estava sendo feita para ele. É que ele seja exemplo a todas as criançadas da comunidade, que ele seja modelo, que o sonho não pode acabar. Pintar um outro futuro é difícil, mas pode servir de inspiração. Ao se subir um morro, nada te prepara para a dificuldade de encontrar uma família destroçada. A mãe está amparada e mal se sustenta de pé, não consegue dormir. Conta que Samuel poderia ter ido para casa, mas preferiu dormir no alojamento por uma razão que muita gente conhece bem. Ele falou que o BRT agora está muito perigoso aqui na Taquara. Tem horário também. De certa forma, o natural medo da violência do Rio de Janeiro impediu que Samuel se salvasse. Ele fez o certo, deu errado. Todos ali cuidavam dele, o protegiam como uma joia. A gente não anda de moto com ele, a gente não anda tarde com ele, a gente cuidava daquele menino, caramba, como nosso troféu. Como tantos que sonham vencer no futebol, tem como primeiro objetivo retribuir um pouquinho do que receberam da pessoa mais importante da vida deles. Meu sonho é dar uma casa para a senhora, ele falava. A morte dos filhos é para todas essas mães impossível de aceitar, de se conformar. A casa vai continuar a ser humilde. O quartinho onde Samuel dormia está todo decorado com mensagens otimistas de quem depositava toda a esperança no futebol. E tem o certificado de um curso onde ele aprendeu regras, o que é certo, o que é errado, algo de tão difícil compreensão no Brasil. Toda a vizinhança sofre a ausência de quem era o orgulho da comunidade. Ali pouquíssimos tiveram essa oportunidade. Chegaram tão perto de poder transformar suas vidas. Nesse troféu tem um mapa mundi. Tem todos os continentes. Samuel ganhou ele quando tinha apenas 10 anos no torneio em Portugal. Esse era o futuro de sucesso que ele almejava. Ele começou a carreira dele aqui, nesse campinho, e seguiu já para um grande clube. Prestes a fazer 16 anos, seria em abril, ele assinaria o primeiro contrato, ganharia o primeiro salário, dinheiro, para ajudar tanta gente.
Todos dão as mãos e rezam por esse menino tão deles. As mesmas mãos batem palmas, que todos queriam que tivessem sido aplausos pelo sucesso desejado e não realizado. Vão restar agora velhas fotos, memórias desse e de tantos meninos, imagens de saudades em cores vivas, em carne viva.